Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa reunião rumo ao novo homem. Nós queremos que cada uma dessas reuniões, nosso desejo, nossa oração, é que cada uma dessas reuniões nos leve, de alguma maneira, pela nossa oração, pela palavra compartilhada, pelos contatos, pelas ligações que Deus vem fazendo. Nós queremos contribuir. Claro que nós não somos donos de nenhum processo, estamos simplesmente nos colocando à disposição de Deus e orando para que essa visão maravilhosa do novo homem, da unidade, da interligação entre judeus messiânicos e cristãos, entre todos os que seguem Jesus como Messias, que nós possamos dar passos guiados e gerados pelo Espírito Santo para a formação desse novo homem. Nas últimas reuniões, nós temos convidado, Deus tem direcionado para convidar representantes de vários ministérios. Temos recebido Maoz Israel, Vale da Bênção, outros irmãos, o Wins for Life, né, do pastor André. Enfim, nós temos recebido irmãos de vários ministérios que estão, cada um com seu chamado especial, com uma contribuição, com o dom, com a ênfase que o Senhor tem dado, e queremos, com a bênção de Deus, não só ouvir, não é só uma reunião para ouvir, mas estamos buscando a direção de Deus para que haja mais interligação, mais união de forças, mais contato e que haja uma força maior, que essa é a ideia da unidade no corpo de Cristo e no reino de Deus. Nossa união vai realmente preparando o caminho. A divisão é o contrário, vai esvaziando, vai diluindo, vai colocando cada um trabalhando para seu próprio nome, seu próprio ministério, seu próprio... E muitas vezes todos nós estamos trabalhando para o mesmo alvo, sentimos o mesmo chamado. Como eu falei, tem dons, tem contribuições específicas. Então, cada um vai contribuir a algo talvez um pouco diferente do outro, mas é a nossa união que vai dar oportunidade para que o Espírito Santo faça milagres. Nós sabemos que para realmente acontecer a manifestação de unidade, de um esforço maior, imagine representando todas as igrejas. O TJC2 tem esse alvo ambicioso, enorme, de ver todas as igrejas se unindo com um só propósito, de realmente fazer um concílio, como no livro de Atos. Então, é algo além da capacidade de qualquer líder humano, ou mesmo um líder, ou pessoas chamadas por Deus. Só Deus pode realmente capacitar. Mas esse é o nosso objetivo. Estamos muito felizes hoje por poder convidar o pastor Abeni, que representa os amigos cristãos de Israel. Isso não é só um ministério brasileiro, mas é um ministério internacional. Então eu vou pedir que quem fez essa ponte, nos conectou, foi o pastor Sérgio Marcos. Ele também, Deus tem colocado para outro momento, né? Não vai dar tempo de falar sobre o chamado específico dele, mas ele é autor do livro Cidade Viva, e algo que Deus fez de maravilhoso na cidade onde ele está. Então, pastor Sérgio, por favor, nos ajude apresentando este irmão, pastor Abeni, que vai falar conosco hoje. Falar do Abeni é muito bom, né? Muito gostoso, porque aí tem uma história bem bacana. Eu conheci o Abeni em 2007, quando ele me convidou para ministrar na ETED, perdão, porque aqui na igreja chama ETED, mas é ETED, da Jocum em Pitangui, Minas Gerais. E, na verdade, eu só o conheci porque eu conhecia
Antes disso, a Cláudia, né, que é a esposa dele, a Cláudia, ela converteu-se quando eu era pastor lá em Pirassununga, no Ministério do Cristo Vive, e ela foi enviada pelo Cristo Vive para missões. Então, a Beni tem uma história aí, né? Eu quero ser mais breve. Então, durante alguns anos, né, a gente teve indo para lá a cada semestre, e a gente foi conversando muito, a Beni, eu sempre falando sobre a questão de Israel, e eu considero ele o responsável por esse despertamento que eu tive e a nossa igreja teve com respeito a Israel. Eu costumo dizer que na década de 80, as igrejas ainda tinham esse apreço, esse carinho por Israel. Nós cantávamos cânticos, né, em hebraico e tal. E na década de 90, já no final da década de 90, isso acabou. Eu nunca mais tive contato, né, com igrejas que tinham esse costume. E o Abeni, então, depois de Pitangui, ele mudou para Pirassununga, mudou para Santa Rita posteriormente. A Cláudia até nos ajudou presidindo a nossa ONG aqui, né, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social e baixa renda. Ela ficou, acho que, 2 anos, nos ajudou muito. E o Abeni integrou, né, o nosso grupo de pastores. Nós ficamos um bom tempo trabalhando juntos. Nessa época, o Abeni sempre trazendo para a igreja eventos, né, e ministrando a palavra, tanto em escola bíblica quanto no culto dominical, com a temática, sempre com a temática das raízes da igreja, as raízes judaicas da igreja. Foi aí então que o Abeni conheceu a ACI. A gente, quando ele estava criando o estatuto, né, traduzindo o estatuto para estabelecer aqui no Brasil, em solo brasileiro, a ACI, a gente conversou bastante. Então, eu tive o privilégio, o alto privilégio de participar, de ajudar, né, com o pouco conhecimento que a gente tem no assunto, e foi muito bom. Eu penso que, pelo menos para mim, né, até eu conhecer o TJ2, até eu conhecer o Em Cristo e ter esse despertamento, hoje eu tenho lido muita coisa, né, mas foi o Abeni que me deu esse start, né, me deu esse insight. E hoje a nossa igreja, assim, é uma igreja que é muito bem informada nessa questão. Hoje eu já não presido a igreja, né? Meu ministério é mais itinerante, estou mais na editoração, palestra. Mas a nossa igreja deve bastante ao Ministério da Pastora Beni, da Cláudia, porque eles deixaram aqui essa marca, né? Então, hoje, em todas as minhas mensagens, sempre que eu estou ministrando, eu tenho que dar um toque, né? Sempre mostrando, inclusive nos livros que a gente tem editado, procurado colocar um capítulo, um apêndice, se é um sermão, um ponto onde a gente faz uma referência explícita à importância de Israel nesse período, né? Principalmente nesse tempo escatológico que nós estamos vivendo. Então, tudo isso eu devo a Beni. A Beni, ele tem sido essa pessoa. A gente tem recomendado, né, o Abeni em alguns lugares aqui. Acho que em Santa Rita você teve várias igrejas aqui, né, Abeni? Não sei quantas, mas foram várias igrejas, levando aqui na nossa região. Então é isso, eu não tenho muito assim para acrescentar. É uma amizade já desde 2007, né? São 18 anos, né, de amizade. E ele mora na minha segunda cidade, que é Bertioga, né? Então, eu tenho uma história com Bertioga desde os 9 anos de idade. Então, hoje a Beni está lá e eu estou muito feliz com isso. Eu não sei se isso é uma boa apresentação, mas é o que eu tenho por hora, né? Amém? Muito obrigado. Essa recomendação pessoal é sempre muito importante. Então, Pastor Beni, um grande prazer, e, por favor, se apresente também, sinta liberdade para contar um pouquinho da trajetória que Deus deu para você e o ministério que hoje você representa. Deus abençoe, nós recebemos você com muito prazer. Bem, muito obrigado pelo convite, pela recepção, e obrigado, pastor Sérgio, pela apresentação. Para mim, é realmente uma honra poder estar aqui com vocês e ser introduzido pelo pastor Sérgio, né, que por mais que a gente ande por vários lugares, mas eu sempre digo que ele é o meu pastor.
E para nós é assim, uma referência muito preciosa. Então, nós somos muito gratos a Deus, pelo pastor Sérgio, pela Gláucia, pela igreja em Santa Rita. E o momento que nós vivemos ali em Santa Rita foi um momento especial, onde Deus realmente nos trouxe a nossa organização para o Brasil. Lá foi o nosso primeiro escritório, é a partir dali que as coisas deslancharam, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Beni, casado com a Cláudia, e nós temos um casal de filhos, o Samuel, com 25 anos, e a Mariana, com 20 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória antes de chegar até hoje, né, com a organização Amigos Cristãos de Israel. Eu me converti aos 15 anos de idade, eu nasci na Paraíba. Com 12 anos eu vim morar em Brasília com uma das minhas irmãs, e aos 15 anos eu me converti e comecei aquele momento muito especial com Deus, na década de 80. E após 6 anos da minha conversão, eu me encontrei na base da Jocum, em Contagem. Vim para a Jocum em 95 para fazer a primeira escola de missões, e naquele primeiro momento eu não tinha um chamado específico. E eu me lembro que aquilo me causava muito incômodo, porque a minha turma era uma turma muito grande, éramos 96 alunos sendo treinados para missões, e eu ouvia os meus colegas dizerem, eu tenho um chamado para a África, para a China, para a Índia, e eu mesmo não tinha nada específico. Então, eu me sentia muito incomodado com aquilo, até que chegou no final da escola, eu falei, bom, então, como eu não tenho chamado para nenhum lugar, eu mesmo me chamo, e eu estou voltando para Brasília, porque eu amo o meu país, eu sou brasileiro, e é para Brasília que eu vou voltar. E voltei realmente para Brasília. No mesmo dia que eu cheguei em Brasília, fui para o culto na minha igreja. E quando eu entrei na igreja, eu senti como se eu ouvisse a voz do Senhor me perguntando, o que você está fazendo aqui? E eu disse, Senhor, eu voltei. Só que aquilo gerou muita tristeza no meu coração. Me senti muito pesado com aquilo e passei a orar. Fiquei uma semana orando, até que cheguei à seguinte conclusão: não tenho nenhuma palavra específica de Deus, então vou retornar para Jocum, que era a última direção que eu tinha de Deus. E aí retornei para Jocum, fui fazer um outro curso para continuar minha trajetória dentro de missões, e naquele outro curso, durante mais ou menos a metade daquela escola, eu me encontrei amando uma outra nação e um outro povo, tanto quanto eu amava o Brasil e o meu povo brasileiro. E conversando com um dos tutores da escola, ele me disse, Beni, talvez você não conseguiu entender, mas isso é um chamado de Deus para a sua vida. E esse povo que eu me encontrei amando era exatamente o povo judeu, a nação de Israel. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, agora eu tenho um chamado, então eu vou terminar essa escola e vou embora para Israel. E o Senhor me disse, não, você vai permanecer aqui e você vai trabalhar com a escola de treinamento e você vai treinar missionários para mandar para todas as nações, inclusive para Israel. E no meu tempo, eu vou fazer essa questão do seu chamado também acontecer. Então, permaneci ali, trabalhei alguns anos, conheci a Cláudia, minha esposa, nos casamos, e quando a gente estava já com o casamento marcado, nós entendemos que tinha acabado o nosso tempo ali em Contagem. Então, prontamente, eu já imaginei, nós vamos casar e vamos embora para Israel. E, novamente, o Senhor nos direcionou para São Paulo, não para Israel. E eu fiquei ali questionando, Senhor, mas não tem muita coisa a ver São Paulo, Israel. Só que na primeira turma que nós fomos liderar em São Paulo, nós recebemos um aluno judeu. E quando aquele aluno chegou na nossa base, o Senhor me disse claramente, eu não esqueci do seu chamado, mas ele vai acontecer da minha forma e no meu tempo. E nós passamos mais alguns anos em São Paulo, até que entendemos que havia terminado o nosso tempo, e eu já tinha aprendido essa lição, então eu perguntei, para onde agora, Senhor? E aí o Senhor nos mandou para Pitangui, lá onde eu conheci o pastor Sérgio, né? E ficamos alguns anos em Pitangui, ali eu fiz um curso de enfermagem, estava trabalhando no hospital e na Jocum ao mesmo tempo,
E no melhor tempo nosso, no melhor período nosso, o Senhor me disse, agora é tempo de se envolver com Israel. Então eu saí do hospital, saí da liderança da escola que eu trabalhava e fui a minha primeira viagem a Israel, inclusive com o meu querido amigo Emerson, que está aqui conosco, conversando com o Emerson, que também ama Israel, e eu falei, Emerson, eu preciso ir para Israel, eu preciso conhecer a equipe de lá para saber quais os passos a gente precisa dar. E o Emerson falou, então eu vou contigo. E nós fomos, chegando em Israel, conhecemos toda a equipe da Jucum, e eles me disseram o seguinte, você precisa definir, porque as coisas em Israel funcionam de maneira diferente. Você vai escolher um lado para trabalhar. Ou você vai trabalhar com árabes, ou você vai trabalhar com judeus. E se você escolher um lado, o outro lado vai te rejeitar. E isso era, inclusive, muito forte entre os próprios obreiros. E eu sentia um certo incômodo nisso, porque eu entendia que a mensagem do Senhor era essa mensagem de reconciliação. Então, por que eu tinha que fazer uma escolha por um dos lados? Mas, como eles tinham colocado nesses termos, eu falei, não, o meu chamado é especificamente para o povo judeu, e eles me disseram, então você precisa aprender inglês com toda a sua família, porque a nossa equipe é toda internacional e a língua em comum para nós é o inglês, e enquanto vocês investirem nisso, nessa questão do inglês, nós vamos providenciar o visto da família. Então, nós voltamos para o Brasil, e em seguida já dei sequência aos nossos planos e fomos para os Estados Unidos, para uma das bases da Jucum, na Califórnia, onde permanecemos por 2 anos, treinando inglês, a família toda nesse contexto. E após 2 anos eu entrei em contato novamente com a equipe de Israel e eles me disseram, olha, Beni, a gente ainda não tem um visto para você. Você precisa vir primeiro para a Jordânia, você vai fazer uma escola de missões e fronteiras na Jordânia e depois você vem para Israel, mas com visto de turista. E aquilo para mim não soou bom, porque eu tinha 2 crianças em idade escolar. Então eu não tinha como a cada 3 meses me deslocar de dentro de Israel para aqueles países vizinhos, sem ter a certeza de que eu teria um visto novamente para retornar para Israel. E com muito peso no coração, muito frustrado, a gente decidiu voltar para o Brasil. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a liderança da Jucum lá em Pitangui me disse, Beni, nós vamos receber uma equipe de King's Kids de Israel, e eu gostaria que você assumisse essa equipe para fazer toda a programação deles. Eu falei, mas não existe King's Kids em Israel. King's Kids é um dos ministérios da Jucum, e inclusive a nossa base da Jucum lá em Pitangui é a sede de King's Kids aqui no Brasil, né? E eu falei, não tem King's Kids em Israel. Quando a gente esteve lá, isso não foi mencionado em nenhum momento. Mas eles falaram, não, tem, porque eles estão vindo, já está todo o contato formado. E eu comecei a conversar com essa equipe, recebi a equipe e foi uma surpresa muito agradável, porque era uma equipe de judeus e árabes juntos. O Ministério de King's Kids dentro de Israel tem trabalhado com essa visão de reconciliação entre esses povos. E quando a gente recebeu aquela equipe, eu falei, mas é o que eu sempre sonhei. E através dessa equipe, no ano seguinte, então nós fomos, eu fui com toda a minha família, e mais uma equipe da nossa escola, e ficamos um período dentro de Israel, e começamos estabelecendo alguns contatos, e na volta de Israel, os líderes de King's Kids me pediram para receber um casal aqui no Brasil, para divulgar alguns trabalhos que eram realizados dentro de Israel. Então, quando eu recebi esse casal, a gente já estava entendendo que o nosso tempo na Jucum havia terminado, mas caminhei com esse casal em vários lugares aqui no Brasil, e até que antes eles irem embora, eles me disseram, Beni, a gente tem orado para que Deus levantasse uma liderança aqui no Brasil para ser representante do nosso ministério. E a gente queria que vocês orassem a respeito disso. Então, aí a gente começa a perceber toda essa conexão que Deus fez, como ele nos impediu de ir para Israel no momento que a gente queria, indo direto dos Estados Unidos, e nos trouxe de volta para o Brasil para fazer todo esse movimento, né?
E então nós oramos, entendemos que era de Deus, recebemos esse convite, e a princípio nós começamos trabalhando com um ministério lá de Israel que se chama Lech Lecha, que trabalha especificamente com os soldados das forças de defesa. Eles têm conferências dentro das forças de defesa, e eles têm uma escola de discipulado para alguns desses soldados que acabam reconhecendo Jesus como Messias. E eu fiquei algum período trabalhando com esse ministério, até que, através deles, conheci o Christian Friends of Israel, e no ano de 2017 nós fomos para Israel, fizemos todo um treinamento com essa equipe e passamos a ser os representantes aqui do Brasil. Então, eu percebo assim que toda essa volta que o Senhor nos fez dar foi exatamente por conta dessa expressão da reconciliação entre esses povos. E eu acredito que isso está bem ligado ao objetivo de estarmos aqui juntos hoje, né? Então, através dessa organização, Amigos Cristãos de Israel, nós começamos a nos conectar com Israel de uma maneira muito mais ampla e de uma forma assim mais livre, porque a Jocum, apesar de atuar dentro de Israel, tem algumas restrições pelo fato de ser uma agência missionária, que não é bem visto dentro do contexto de Israel, mas a nossa organização, esse ano, completa 40 anos de serviço dentro de Israel, reconhecida legalmente pelo governo israelense, e nos abriu portas. Então, gostaria de falar um pouquinho a respeito desse trabalho. Então, nós somos Amigos Cristãos de Israel Brasil, a nossa sede fica em Jerusalém, e nós temos trabalhado dentro de Israel durante 40 anos com o objetivo de levar de volta para o povo judeu aquilo que eles nos deram de mais precioso, que é o nosso Salvador, a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. A nossa organização foi fundada em 1985 por um casal de americanos, Ray e Sharon Sanders, com o propósito de expressar o amor de Yeshua ao povo judeu e fortalecer os laços entre a igreja das nações e Israel. Então, nós temos representantes hoje em várias nações, exatamente fazendo essa ponte, levando essa expressão desse amor do Senhor pelo povo e nação de Israel, né? Desde então, tem sido um testemunho vivo do amor de Cristo, de cristãos de todo mundo pelo povo de Israel, por meio dos projetos que a gente desenvolve dentro de Israel. A gente tem alguns projetos humanitários, educacionais e espirituais, e então eu vou falar um pouquinho de cada um desses projetos para vocês terem mais ou menos uma ideia de como a gente tem atuado lá dentro. Nós temos vários projetos que são desenvolvidos simultaneamente dentro de Israel, e o primeiro que eu gostaria de compartilhar aqui é o projeto Escudo de Davi, que trabalha especificamente com os soldados das Forças de Defesa de Israel. Então, como que a gente tem feito esse trabalho? Nós temos contatos com alguns comandantes de alguns pelotões, e a gente sabe que muito dos recursos de Israel são investidos na questão da defesa da nação. E por mais que eles tenham todo um cuidado com relação às forças de defesa, em momentos como agora, por exemplo, na situação da guerra, onde foram convocados centenas, milhares, sei lá, de reservistas, então o governo não tinha recursos suficientes para suprir todas as necessidades deles ali naquele tempo recorde. Então, numa situação como essas, a gente entra em cena porque a gente consegue, através de fornecedores de fora de Israel, mas também dentro de Israel, né, a gente, com recursos que vêm de cristãos das nações, suprir necessidades desses soldados. Então, a gente vai até determinados pelotões, descobre qual é a necessidade que eles estão tendo ali naquele momento, e a gente tenta suprir essas necessidades. E sempre com uma postura de dizer para eles, olha, nós amamos o Deus de Israel, e porque nós amamos o Deus de Israel,
nós amamos o povo de Israel e estamos aqui para servi-los. E é muito especial quando a gente lida com essa questão desse projeto. Vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, que são agora recentes, onde nós levamos jaquetas de frio, capacetes, várias coisas que eles precisavam para esse momento da guerra, né? Então, tem uma foto que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse moço aqui, que não é o soldado, é o nosso diretor atual, o diretor executivo lá em Jerusalém. Aqui nós temos a Sharon, essa senhora que está aqui de blusa preta. Ela é uma das fundadoras da nossa missão e está na ativa até hoje, trabalhando com muito afinco ali por esse povo. E, inclusive, ela tem um trânsito muito legal entre os próprios judeus ortodoxos. Ela tem acesso, ela é uma cristã muito especial que consegue discutir com eles. Ela tem uma facilidade muito incrível de conversar, de argumentar situações. Ela mora em Israel há 40 anos e tem toda a aceitação no meio da comunidade judaica. Essa foto, por exemplo, eu estava com uma equipe e nós fomos levar algumas doações para esse pelotão que se encontrava na fronteira com o Líbano. E tem um desses soldados aí que nós estávamos num grupo com 11 casais de pastores americanos e só eu e a Cláudia brasileiros. E tinham também mais 40 pastores chineses, só que os pastores chineses ficavam numa equipe separada porque eles tinham que ter intérprete só para eles. E nesse momento aqui, a gente tinha ido levar uma doação para esse pelotão e cada uma das nações ali representadas, no caso era Brasil, Estados Unidos e China, foi pedido que um dos pastores levasse uma palavra para aqueles soldados. E eu fui falar pelo Brasil, eu disse, olha, nós somos cristãos do Brasil que amamos o povo de Israel. E eu gostaria de dizer para vocês que existe uma igreja no Brasil que ora por vocês e que ama vocês. E nisso, um dos soldados pediu permissão à líder daquele pelotão, que era uma mocinha, que quando eu olhei para ela, eu achei que ela tinha uns 15 anos. E ela falou para ele que ele podia, sim, falar, tal, e ele começou a chorar. Ele disse, olha, vocês não têm ideia do que é para nós recebê-los aqui no nosso escritório. O escritório deles era aquele descampado lá de guerra, né? Ele disse, o mundo nos odeia pelo fato de nós sermos judeus. E se nós sairmos aqui dessa fronteira, os nossos vizinhos passam por cima e nos riscam do mapa. Mas vocês cruzaram o oceano para vir aqui dizer que vocês nos amam. E isso é muito especial para nós. E ele chorando, dizendo aquilo, e eu fui abraçá-lo. Aquela questão nossa de brasileiro, né? Então, quando eu fui para abraçá-lo, e daí eu me toquei, que ele estava com todo esse equipamento aí, com granada, com metralhadora, com tudo isso. Mas aí eu pensei, agora já foi, agora eu vou abraçá-lo de qualquer jeito, né? E quando eu o abracei, os outros pastores americanos também se comoveram com tudo aquilo e abraçaram outros deles e começamos a orar por eles ali. Foi um momento muito especial. Então, uma coisa que para mim é muito lindo desse ministério, especificamente desse projeto, é porque quando a gente pensa nos nossos filhos, na época eu tinha filho daquela idade, né, de 18, 19 anos, e os nossos filhos estão estudando, trabalhando, conseguindo viver a vida, e esses meninos, eles são proibidos por conta da realidade que eles vivem. E então eu penso, é muito especial quando nós, como Igreja de Jesus, entendemos isso. E uma coisa que esse rapaz também falou ali naquele momento, ele disse, nós estamos aqui porque nós temos a convicção de que somos a extensão do exército de Davi para defender a nossa terra. Então aquilo para mim causou um impacto e eu passei a amar mais ainda esse projeto e eu tenho todo esse carinho para falar deles e tentar ajudá-los de todas as formas possíveis. Então vamos seguir aqui com os demais projetos. Nós temos o muro de oração, com essa tarefa de orar por Israel,
Então, a nossa equipe que trabalha lá dentro de Israel, eles rodam toda a nação orando, indo de um canto a outro, fazendo exatamente esse compromisso de intercessão. E eu acredito que é a partir disso que depende todo o trabalho nosso lá dentro. Mas além de estarem desenvolvendo isso dentro de Israel, a gente também tem uma rede de intercessão mundial, onde, nas nações onde nós temos os nossos representantes, então nós levantamos grupos de intercessão para darem cobertura para eles. Então, meu trabalho aqui no Brasil hoje, basicamente, é levantar recursos para ajudar tudo o que acontece lá dentro e levantar também intercessores para dar cobertura para tudo que eles fazem lá dentro. Porque a gente entende que não é simples, não é uma coisa tão leve, pelo contrário. Agora, nesse período todo da guerra, essa equipe de guerreiros está ali dentro, se deslocando de um canto para o outro, fazendo coisas assim que muitos de nós acharia difícil, mas eles estão com toda a firmeza, com toda a determinação, felizes, entendendo que é isso que Deus os chamou para fazer. Então, nós temos essa responsabilidade de levantar essas equipes de intercessão para orar por eles. Essa é uma das nossas líderes de intercessão, a Linda. Então, nós temos, essa equipe roda os 4 cantos do país. Esse lugar aqui é no Monte Carmelo, e foi logo quando estourou a guerra, eles foram para alguns lugares altos de Israel para orar e proclamar a palavra de Deus, alguma coisa nesse sentido. Outro projeto que nós temos desenvolvido é o projeto Primeiros Frutos, que traz esse apoio para as comunidades de crentes dentro de Israel. Nós trabalhamos auxiliando igrejas, tanto igrejas de judeus messiânicos, no caso são congregações de judeus messiânicos, quanto igrejas de árabes cristãos. A gente sabe que tem várias dessas igrejas dentro de Israel e outras igrejas internacionais que começam, e o custo de vida dentro de Israel é muito alto. Muitas vezes, alguns desses pastores vêm até a nossa equipe pedir ajuda com a questão do sustento mensal deles, ou famílias das igrejas que estão passando por alguma necessidade. Então, a gente tem, de algumas maneiras, como ajudá-los com essa situação da guerra, onde uma boa parte do país foi deslocado dos seus trabalhos para ir para as frentes de batalha. Muitos dos nossos irmãos passaram apertos e a gente estava ali correndo para um lado e para o outro, tentando dar essa assistência. Então, aqui a gente tem uma outra coisa bem especial que está embaixo da ação desse projeto. Nós temos os direitos autorais do Ministério Derek Prince. Então, a gente tem como traduzir todo o material do pastor Derek Prince, e a gente fornece esse material gratuitamente para as igrejas dentro de Israel. Então, igrejas de árabes, a gente consegue fazer todo o material em árabe para levar até eles, e eles muitas vezes vêm até nós solicitando para que eles possam ter ensino bíblico de qualidade, trabalhar em suas escolas bíblicas, coisas desse tipo. E a gente faz isso, tem congregações de judeus messiânicos da Rússia, por exemplo, então a gente tem todo o material traduzido para o russo, e várias outras línguas, né? Em espanhol, em português, em inglês. Então, através desse projeto, a gente também consegue levar esse material gratuitamente para essas igrejas. Nesse caso aqui, essa irmã está com o livro da Sharon, que inclusive eu traduzi esse livro para o português. O pastor Sérgio me ajudou, inclusive, na correção, para deixar o texto um pouco mais fluido, né? E a gente tem esse mesmo livro em português, que chama Um Princípio e uma Promessa. Ele conta um pouco da história do nosso trabalho dentro de Israel, e tem alguns testemunhos maravilhosos. Então, aqui, outras fotos desse projeto. O projeto Portões Abertos, ele trabalha especificamente acolhendo os novos imigrantes que estão chegando dentro de Israel. A gente sabe que, como cumprimento da palavra do Senhor, ele vai trazer esse povo de volta, como tem acontecido diariamente, né? Então, a gente tem um local que nós chamamos um centro de distribuição, e nesse centro de distribuição a gente tem como uma loja, onde nós temos
utensílios domésticos, roupas, tudo para montar uma casa. E aí esses imigrantes chegam, vão até o nosso centro de distribuição, a gente faz um cadastro deles, de acordo com o número de integrantes daquela família, eles recebem um cheque para comprar os utensílios dali da própria loja. E então muitos têm ido até lá. Eu me lembro que na última ida nossa, a gente chegou em Israel e tinha estourado a questão da guerra com a Ucrânia, e nós estávamos ali naquele período recebendo vários judeus da Ucrânia. E a gente recebeu um rapaz que me marcou bastante, porque ele disse assim, olha, há alguns anos atrás, ele era dono de uma concessionária de carros importados, carros de luxo, lá na Ucrânia. Só que quando estourou a guerra, antes da guerra, ele recebeu a proposta para largar tudo e ir embora para Israel, e ele disse que não queria. E aí, depois que estourou a guerra, ele acabou indo, só que ele foi sem nada, sem absolutamente nada. E aí ele disse, eu havia recebido esse chamado de Deus, mas perdi a oportunidade de fazer isso quando o Senhor me disse. Então agora tive que vir nessas condições. E aí nós dissemos para ele, olha, o importante é que agora você está em casa. E ele chegou ali, recebeu toda uma ajuda nossa, e sempre, em todos esses projetos, a gente sempre deixa isso claro para eles. Nós estamos aqui para servi-los, para amá-los. E em muitas dessas situações, eles chegam muito desconfiados, porque eles olham para nós e falam, por que vocês, cristãos, estão agora querendo nos ajudar? E aí a gente tem que caminhar com eles nesse processo de reconhecer as nossas falhas, de pedir perdão e de amá-los e conquistá-los nesse relacionamento, né? Então, isso é bem específico, muito forte, quando a gente trata principalmente com os sobreviventes do Holocausto. A gente tem um projeto específico, mas antes deixa eu só falar aqui desse salão de noivas. Dentro desse centro de distribuição, a gente também tem um salão de noivas onde a gente proporciona tudo para os casamentos. Então, vem um casal até o nosso centro de distribuição e ninguém prepara um casamento assim da noite para o dia. Então, geralmente, eles vêm com meses de antecedência e ali a gente proporciona tudo para o casamento. A roupa para a noiva, para o noivo, para os padrinhos, para a família toda. E muitas vezes, nesse processo de caminhar até o dia do casamento, alguns chegam naquele dia do casamento convictos de que Jesus é o Messias deles. Tem sido algo muito especial trabalhar dentro desses projetos, né? Então, aqui a gente tem algumas fotos do nosso salão de noivas. E aqui, então, o projeto Não Os Abandone. Esse projeto, ele trabalha especificamente com os sobreviventes do Holocausto. E, para mim, é um dos projetos mais lindos que a gente tem desenvolvido lá dentro. Nós temos conseguido alcançar muitos desses sobreviventes, e eu lembro que numa das nossas estadias lá, visitando alguns desses sobreviventes, é algo assim que a gente sai pensando, nós vamos fazer uma visita para um sobrevivente do Holocausto. E a gente volta muito mais ministrado do que o que a gente poderia ministrá-los. Eu lembro que eu cheguei em uma dessas casas e a primeira cena que me chocou foi olhar no braço daquele senhor e ver tatuado o número do campo de concentração. Mas o que mais me impactou é a alegria que aquele senhor tinha e a maneira como eles nos recebiam. Nós visitamos uma senhora que ela disse, olha, eu fiquei 2 dias sem dormir pensando no que eu ia fazer para recepcioná-los, porque eu nunca recepcionei brasileiros. E eu aprendi com meu esposo, que já faleceu, que a gente precisa dar tudo que nós temos de melhor para servir. E aí, quando você pensa que você está ouvindo isso de alguém que viveu dentro de um campo de concentração, é algo realmente que impacta a nossa vida, né? E, então, esse projeto é muito, muito, assim, mora no meu coração. A gente tem, agora nesse período, depois da guerra, intensificou as nossas visitas a eles. A gente roda pelo país inteiro visitando esses sobreviventes, porque eles estão muito fragilizados, que eles imaginavam que jamais iriam passar por situações tão difíceis novamente, e agora eles passaram.
e ainda mais com toda essa questão do crescimento do antissemitismo, eles estão mais assustados. Então a gente vai até eles. E foi muito lindo quando, logo em seguida que estourou a guerra, muitos dos estrangeiros de dentro do país precisaram sair, mas a nossa equipe permaneceu. E quando ia visitá-los, eles diziam: vocês não foram embora, vocês ficaram por nós. E a nossa equipe dizia: nós ficamos por vocês. Então, muitos desses sobreviventes hoje conhecem Jesus como Messias e têm sido testemunhos lindíssimos daquilo que Deus é capaz de fazer, mas nós temos estado ali por eles, para amá-los, para pedir perdão. No livro da Sharon, ela diz que teve um momento em que eles foram para uma região da antiga União Soviética para resgatar alguns desses sobreviventes. E ela disse que uma das coisas que impactou muito foi quando ela chegou para uma família dessas, e eles disseram assim: por que agora vocês resolveram se importar conosco? Porque quando nós passávamos dentro dos trens, indo para os campos de concentração, vocês cantavam mais alto dentro das suas igrejas para não fingir que não estavam ouvindo os nossos gritos. Então era assim, é bem especial lidar com essas pessoas e pensar que nós podemos restaurar esses laços e romper essas barreiras que ao longo dos séculos foram sendo levantadas. Então aqui tem algumas fotos desses queridos. O projeto Fonte de Bênçãos, que trabalha com as pessoas menos favorecidas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, crianças com necessidades especiais, a gente tem várias possibilidades de ajudá-los também, né? Nós temos 2 projetos que trabalham especificamente com vítimas do terrorismo. É o projeto Sob Suas Asas, que trabalha com pessoas, indivíduos. Então a gente vai até as casas, hospitais, tenta ajudá-los de diversas formas. Essa senhora aqui, por exemplo, é moradora do kibbutz Be'eri, que foi bem afetado, né? E esse outro projeto, Comunidade Sob Ataque, trabalha com a comunidade no geral. Então agora nós estamos ajudando na reconstrução de casas dentro desse kibbutz Be'eri e de um outro kibbutz também. Então a gente tem todo esse acesso através daquilo que Deus tem nos dado para servir esse povo. E aqui a gente tem o projeto Esperança para o Futuro, que trabalha especificamente com a comunidade etíope dentro de Israel, os judeus que estão retornando da Etiópia. Então nós temos um centro onde a gente tem cursos profissionalizantes, aulas de alfabetização para as crianças, tem vários projetos que a gente desenvolve dentro dessa comunidade. Agora a gente está trabalhando para implantar uma rádio para eles, e através de todo esse trabalho a gente tem conseguido algo bem especial no meio dessa comunidade que está cada vez maior dentro de Israel. Então, Amigos Cristãos de Israel é uma família de cristãos das nações, servindo em Israel, sendo os pés e as mãos de Yeshua para o seu povo e nação. Aqui tem o meu contato. Eu queria comentar, sim, que realmente esse testemunho que você acabou de compartilhar conosco é realmente muito interessante, é o caminho de Deus, né? Deus trabalha dessa forma, não é de acordo com o nosso tempo, não é com o nosso cronograma. Não sei se todos puderam realmente se identificar e ver assim, como Deus fez realmente de uma forma tremenda. Eu vi muito a mão de Deus, estou ouvindo também pela primeira vez, né, toda essa seu testemunho, sua experiência. Eu acho que isso é realmente algo que nós precisamos prestar atenção, porque no nosso ministério do TJC2, no seu, em cada ministério que trabalha ou nesse sentido ou em alguma outra área de chamado, a gente sempre abre o caminho para pessoas que querem contribuir ou pessoas que querem se envolver. Então, uma das coisas que a gente sempre, nossos grupos de oração, nas nossas reuniões,
a gente sempre pergunta, vamos orar para que Deus agregue mais pessoas. A gente sabe que Deus pode fazer algo com poucas pessoas, Deus não depende em si dos nossos recursos, mas Ele usa a gente. Como você acabou de falar, nós precisamos ser as mãos, os pés, o olhar, o abraçar. Ele está esperando mesmo que nós possamos ter ser usados por Deus, né? Então, a grande pergunta que acho que, né, as pessoas que estão aqui ouvindo Senhor, como eu posso me envolver? Como eu posso ser útil? Que quando o nosso coração abraça a visão e a gente sente o propósito que Deus tem, a gente não quer só ficar assistindo, a gente não quer só ouvir o que outros estão fazendo, a gente deseja realmente ser útil, né? Mas não é no nosso tempo. Então eu queria encorajar todos que qualquer que seja a sua fase, em qualquer desses momentos, né? A experiência de cada um é diferente, mas eu achei maravilhoso ver como o Senhor conduziu você por vários caminhos e tem o tempo de Deus e Deus vai amadurecendo e às vezes a gente pensa, poxa, acho que não vai acontecer, acho que Deus não está confirmando, acho que não é por aí, e de repente chega a hora de Deus. Então a gente não pode desistir, mas a gente tem que deixar Deus abrir as portas e encaminhar a gente do jeito dele. Eu acho, essa foi uma parte que me comoveu bastante, né? Uma coisa que é interessante é que quando o Senhor falou comigo a primeira vez a respeito de Israel foi no ano de 96. E quando eu fui para Israel pela primeira vez foi em 2010. Então, olha quantos anos que isso levou para acontecer. E quando eu pensei, agora eu já vou definitivamente estar com Israel, o Senhor me fez passar por todo esse percurso, ir para os Estados Unidos, voltar para o Brasil, para só em 2017 conectar definitivamente todo esse processo, né? Então, realmente, é aquela questão. E uma coisa muito... Quando eu olho para trás e vejo toda essa trajetória, eu fico muito feliz de não ter ido lá em 96. Porque, certamente, se eu tivesse ido, eu teria uma visão muito limitada. E o fato de ter permanecido dentro da Jocum por vários anos, trabalhando com várias outras nações, me fez ter esse entendimento desse rei das nações, dessa visão de conectar os povos, de fazer todo esse processo, dessa questão da reconciliação. Então, eu louvo a Deus, porque não foi na minha época, assim, da minha maneira, mas foi realmente esse processo dele. Como que normalmente pessoas no Brasil têm se envolvido? Que você falou de várias frentes, de vários projetos. Então, conte um pouco, assim, por exemplo, uma pessoa, na sua experiência, uma pessoa que você vai numa igreja ou numa conferência, onde quer que seja, assim, e alguém começa, assim, a se interessar e achar maravilhoso. Cada um pode ter um caminho diferente, mas geralmente o que acontece? Como que assim tem oração, né, que é o nosso empenho também no Terreiro C2 tem sido para levantar grupos de oração e a gente pode até conversar futuramente como a gente pode fortalecer um ao outro, né, nesses grupos de oração. Mas além de oração, como que as pessoas, qual que é o caminho que você indica e como é que acontece da pessoa conseguir ter o envolvimento, quer seja financeiramente, quer seja indo lá em Israel? Fala um pouquinho assim do envolvimento daqui do Brasil, né? Porque você mostrou que as pessoas da missão estão fazendo em Israel, mas é óbvio que nem todos nós podemos ir para Israel e fazer parte no local. Mas, enfim, conte um pouco sobre os caminhos de envolvimento. Nós temos trabalhado aqui, basicamente, no Brasil, levantando recursos financeiros para ajudar em todos esses projetos.
todos eles dependem de finanças, e a gente sabe que a igreja em Israel ainda é uma igreja nova e não tem esse recurso todo para custear tudo isso. Então, são as igrejas, são os cristãos das nações, haja vista o nosso nome, Amigos Cristãos de Israel, quem sustenta todo esse trabalho lá dentro. Então, a gente tem, através da nossa conta, a gente recebe doações e todo o dinheiro que entra nessa conta é revertido para lá, é enviado para lá. A gente tem a venda do livro da Sharon, que também é revertido integralmente para o sustento lá. Nós temos, em Israel, por exemplo, a gente tem a possibilidade de receber voluntários. Então, a gente tem a Lívia, filha do pastor Sérgio, por exemplo, ela foi como voluntária, ficou um período. A gente tem como receber voluntários para uma semana, para 15 dias, para um mês, para 2 anos. Isso vai depender da realidade de cada um e da disponibilidade, né? Claro que, no caso, para estar lá como voluntário, precisa de ter o inglês fluente. Às vezes, dependendo do período, a gente tem alguns obreiros que conseguem falar português ou espanhol, então ajuda um pouco nisso. E a gente tem também levantado grupos dentro de igrejas aqui no Brasil que se comprometem para estar orando pelas nossas atividades. Então, a gente fornece para esses grupos mensalmente o boletim nosso que vem de Israel. Então, eu faço toda a tradução, envio para esses grupos para que eles estejam orando com relação a essas situações. E quando existem algumas necessidades mais específicas, a gente aciona esses grupos também para que consigam nos ajudar nesse processo de oração. Então, é basicamente o que a gente consegue fazer aqui hoje. Uma outra coisa que aconteceu já algumas vezes, em alguns lugares onde eu vou ministrar e falar a respeito do nosso trabalho, então, por exemplo, em São José dos Campos, tinha na igreja onde eu estava compartilhando uma irmã que trabalha com noivas. Ela doou 12 vestidos de noiva para que a gente levasse para o nosso salão de noivas. Agora, recente aqui em Bertioga, um casal que é recém-casados nos procurou e disse, olha, nós ficamos muito comovidos com tudo que você falou e nós gostaríamos de doar o meu terno e o vestido de noiva da minha esposa para que vocês possam levar para abençoar o salão de noivas lá em Jerusalém. Então, são situações que vão surgindo e a gente vai tendo possibilidades de ajudar todo esse trabalho lá. Mas, basicamente, é através de ofertas, que a gente é mais fácil, né, para fazer uma transferência bancária para suprir as necessidades deles lá, e esses grupos de intercessão. Primeiro, Abeni, muito obrigado aí por nos compartilhar essas tremendas bênçãos do que Deus tem feito, e muito também do que nós temos orado, não? Ele tem estendido aí o braço de vocês e os abençoado, e louvamos ao Senhor por isso. E a minha pergunta para você, ela vai muito dentro do ser brasileiro, né? O quanto que ser brasileiro, você percebe que faz diferença no recebimento, no acolhimento, e se sim, o quanto que você sente dessa grandeza de ser brasileiro como ministro a Israel, nessa experiência que você tem tido? É muito especial essa questão de todas as vezes que nós estivemos em Israel, em contato com a população e ministrando eles, a gente tem uma aceitação imensa pelo fato de sermos brasileiros. Essa senhora sobrevivente do Holocausto, quando nós fomos até a casa dela, ela disse assim, olha, eu fiquei 2 dias para preparar comida, para fazer algo especial para vocês, mas eu também queria que vocês levassem um pedacinho meu para vocês. Ela tem um hobby que é montar esses quebra-cabeças de 200, 300 peças, e ela montou um quebra-cabeça com uma foto das muralhas de Jerusalém e colocou ele todo bem embaladinho para que a gente trouxesse. Ela falou, eu quero que vocês levem isso, é um presente meu para vocês.
porque eu nunca tinha recebido um brasileiro. E a gente trouxe, coloquei numa moldura, tirei uma foto e mandei para ela. Mas, assim, em todos os lugares onde nós temos chegado, quando eles sabem que nós somos brasileiros, claro, muitos vão logo para o futebol, né? E começa, por causa de Pelé e Ronaldo e não sei quem. A gente chegou numa cidade, nós trabalhamos com uma cidade no norte de Israel, uma cidade árabe. Nós estávamos hospedados numa igreja de árabes cristãos, inclusive são os pais do casal que são os líderes de King's Kids. O nome da cidade é Shefarar. E eles nos mostraram, eu acreditei, porque eles estavam me contando, mas ele falou, Abeni, quando tem jogo de futebol da seleção brasileira, a cidade para. Eles montam um telão na praça e vão todos para a praça vestidos com a camiseta da seleção brasileira. E ele falou, aqui na cidade é o seguinte, 80% é torcedor do Brasil e 20% é torcedor da Itália. Mas ele falou, para a cidade. Ele falou assim, para você não falar que é nossa mentira, nós vamos mostrar para você. Ele abriu alguns vídeos no YouTube. É realmente aquela multidão, você jura que é uma multidão de brasileiros, porque está todo mundo com a camiseta do Brasil. Então, eles têm isso. A gente tinha o uniforme da nossa equipe, era também a camiseta da seleção brasileira, as pessoas paravam a gente na rua, abraçavam a gente, queria conversar, queria entender o que nós estávamos fazendo ali. Então, o fato de sermos brasileiros, por si só, já é um motivo de chamar a atenção. Vocês, como organização, têm um local específico em Israel, tem um escritório, porque eu vi que vocês têm diversos tipos de trabalho, como a questão dos vestidos de noiva, com certeza vocês têm um lugar para isso, mas existe um lugar central onde muitas vezes você pode reunir grupos maiores para ali também ter uma exposição, sim, explicar toda a visão dentro do trabalho que vocês têm feito? Sim, nós temos, o nosso escritório fica em Jerusalém mesmo, exatamente no prédio da Estação Central de Ônibus de Jerusalém. Então, um local assim bem central, de fácil acesso. Então, você chega ali naquela região, o nosso escritório fica no prédio da estação de ônibus e numa das ruas laterais é onde fica o nosso centro de distribuição. Então, nesse prédio a gente tem um escritório mais amplo, com algumas salas, e onde a gente pode, sim, receber pessoas, e no centro de distribuição também, aí nesse centro de distribuição é o prédio inteiro nosso, que é lá onde fica a loja, onde fica o salão de noivas, e onde a gente tem mais algumas outras atividades. Então, por exemplo, eu costumo levar equipes de cristãos para conhecer Israel, e que depois da guerra ficou muito mais delicado esse processo, mas a gente costuma fazer da seguinte forma, a gente vamos pensar aqui, no dia que nós vamos para o Museu do Holocausto, depois da visita ao Museu do Holocausto, a gente reúne a equipe lá no nosso centro de distribuição para conversar com alguns dos sobreviventes do Holocausto que já foram alcançados pela nossa equipe. Então, é uma experiência assim, lindíssima, é algo que realmente marca as nossas vidas. E assim a gente consegue fazer com vários outros ministérios. A gente consegue levar as nossas equipes até as fronteiras para ministrar os soldados do exército. A gente consegue fazer alguns projetos ali para que o pessoal que vai conosco entenda um pouquinho da nossa visão e tomem gosto com aquilo, né? Vejam que é algo real, que a gente consegue lidar ali. Obrigado. Há 2 semanas atrás, minha filha estava aí em Israel, agora ela está aqui no Brasil, ela chegou na quinta-feira passada, vai ficar uns 20 dias aqui, depois ela volta para lá, e ela estava justamente com um grupo trabalhando na restauração das casas dos kibbutz ali próximo à faixa de Gaza, e de vez em quando eles recebem equipes, né? E são cristãos, né, que estão ali também trabalhando e recebem pessoas de outras nações para estar ajudando, e ela compartilhou
que tem sido uma experiência, assim, muito única e muito especial, Sim, de sim. poder estar junto lá e servindo, né? Principalmente as comunidades que sofreram bastante com essa guerra. Sim, nós temos feito exatamente isso também. A gente tem trabalhado na restauração de várias casas dentro, não só nos kibbutz, lá da região da faixa de Gaza, mas também na região norte, naquela fronteira com o Líbano e com a Síria, porque quando estourou a guerra, foi simultâneo o Hamas lá na região sul e o Hezbollah na região norte. Então, Sim. uma boa parte daquela população teve que ser deslocada para hotéis, para albergues, e a gente tanto visitava essas pessoas nos hotéis, levando recursos. Uma coisa que a gente fez é as crianças foram impedidas de voltar para as escolas, porque não tinha como ter aula com aquela guerra acontecendo. Então, nós conseguimos comprar tablets, centenas de tablets, para levar para as crianças que estavam numa determinada região, para que eles pudessem ter aulas online. E agora que eles começaram a retornar para suas casas, a gente tem ido até eles. Inclusive, uma das coisas que a gente tem recebido mais agora recentemente é pedido de ajuda de pessoas que trabalhem nessa questão de restauração de casas, porque a gente está com uma demanda muito grande de casas para ajudar na restauração, mas a gente está com poucas pessoas para fazer esse trabalho. Então, a gente tem feito isso, sim. Primeiro eu estou assim, bem contente mesmo de ouvir tudo isso que eu ouvi, né? Tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito, que fala assim: nas coisas essenciais a unidade, nas superficiais a liberdade, e em todas as demais o amor. Eu tive a percepção ou a impressão que, pelo fato de ir ao encontro, né, dos nossos irmãos judeus, o amor fala mais alto e ele ajuda muito no exercício da unidade. Eu fiquei assim, eu tô até assim elétrica aqui, porque parece que as divisões, as barreiras nesse formato de agir cai, né? Então você Sim, falou que sim. tem cristãos árabes, imagino que deve ter cristãos de várias denominações, irmãos judeus de várias sinagogas, não sei se eu estou equivocado ou não, né? Então, o amor de fato, quando ele consegue encontrar espaço para agir, a unidade potencializa, cresce, né? Eu queria que você confirmasse isso ou não. Quais os obstáculos? Porque se eu recebo voluntário, não importa de onde ele vem, se ele é cristão, né? Hum. Ele vem e o histórico, a origem dele não atrapalha. É isso mesmo? Exatamente, Nossa, exatamente. que Nós temos legal. cristãos de diversas denominações, de diversos ramos. A nossa equipe permanente hoje dentro de Israel, nós temos inclusive uma ex-muçulmana, que é do Tajiquistão, se eu não me engano, de um país bem próximo do Irã. E quando estourou a guerra agora com o Irã, ela tinha voltado para o Irã porque a mãe dela está com um problema bem sério de saúde e ela precisava retornar para Israel, mas ficou impossibilitada porque fechou todo o espaço aéreo, então ela teve que fazer todo um transtorno. Ela foi do país dela até Abu Dhabi, e de lá ela precisou ficar mais alguns dias até que conseguisse entrar por terra de uma determinada forma. Mas uma das coisas que ela disse que me chamou muita atenção, ela falou: olha, eu já passei muitas vezes por esses lugares, mas eu nunca tive a percepção que eu tive agora. É cada vez maior o número de árabes convertidos. Glória a Deus. E isso me faz lembrar um livro do Asher, que ele fala a respeito disso, que o evangelho saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra, mas para voltar, a última barreira teria que ser o mundo árabe em volta de Jerusalém, em volta de Israel, né? E quando ela falou a respeito disso, eu lembrei imediatamente dessa fala do pastor Asher, porque realmente Deus está fazendo. A gente fica muito distante fisicamente, né? E às vezes não tem essa percepção,
mas Deus está fazendo. É algo especial. Uhum. Amém. Obrigada. Boa noite, Luiz. Você falou sobre o Asher, do relacionamento que vocês têm tido. Eu queria te perguntar a você como está sendo o relacionamento dos cristãos, especialmente dessa instituição, né, com os irmãos messiânicos em Israel. Como é que é o contato de vocês lá, as conexões? Sim, nós temos um relacionamento muito precioso, e a comunidade de judeus messiânicos dentro de Israel é razoavelmente pequena, né? Tendo em vista que é pouco tempo que as coisas têm acontecido muito intensamente, mas ainda é um número pequeno. Mas a gente tem parcerias preciosas e a gente trabalha tanto com judeus messiânicos como com árabes cristãos. É claro que o foco maior nosso acaba sendo para o mundo judaico, mas a gente não pode fechar os olhos para ver a realidade dos nossos irmãos árabes. Então a gente consegue lidar com isso de uma maneira muito tranquila, mas a gente tem um trânsito perfeito em todas as congregações. A nossa equipe inteira lá de dentro, inclusive, congrega nessas congregações. Então, nós temos pessoas em várias dessas comunidades. Queria perguntar, em primeiro lugar, parabéns pelo esforço que vocês têm tido e pela dedicação. Como a irmã falou, o amor de Deus realmente nos impressiona. Essas pessoas que você falou que foram alcançadas através do trabalho de vocês, elas são depois dirigidas a um grupo para que eles possam estar dando algum estudo, ou vocês colocam elas em alguma igreja, algum lugar, essas pessoas que foram alcançadas por Jesus, por Yeshua? Sim, nós a gente tem todo um aparato para, à medida que essas pessoas, porque assim, nós precisamos pensar da seguinte forma: não é tão simples chegar e simplesmente falar abertamente de Jesus. A gente consegue isso através do relacionamento. Depois de algum tempo, então, quando eles nos dão essa permissão, a gente fala abertamente para eles, e à medida que eles vão abrindo os olhos para Jesus, daí a gente vai encaminhando eles para alguma congregação, para alguma igreja. A gente tem, e dentro do Exército, a gente tem tido um trabalho muito consistente. Hoje nós temos comandantes do mais alto escalão do Exército que se renderam a Jesus, e eles são a ponte para a nossa equipe dentro do Exército. Então, em alguns dos lugares, a gente consegue chegar por causa desses comandantes, e aí a gente tem todo um contato com algumas congregações, algumas organizações que trabalham especificamente com soldados do Exército que estão reconhecendo Jesus como Messias, e a gente tem como encaminhá-los também. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que vale muito a pena, a revista, eu até mandei para o irmão Christopher ontem, nós temos uma revista trimestral que é editada lá, e eu traduzo para o português para distribuir também aqui no Brasil. E tem um testemunho lá que me chamou a atenção, que um pessoal na região norte mandou uma carta para a nossa equipe lá pedindo ajuda. Só que eles se dirigiram à nossa equipe da seguinte forma: queridos cruzados. E quando o nosso obreiro recebeu essa equipe, a primeira impressão dele foi assim: uau, eu fui insultado. Só que depois ele continuou lendo a carta, e aí ele chegou à seguinte conclusão: essa é a visão que eles têm de nós. Porque a gente sabe como que aconteceu no período das cruzadas, como que eles foram afetados, torturados, mortos, não só judeus, mas também muçulmanos, né? E a nossa equipe foi até esse grupo e teve possibilidades de ajudá-los a restaurar algumas casas, e eles ficaram extremamente felizes, porque agora eles estão vendo o seguinte: aquilo que foi dito para eles lá atrás, quando Hitler e os seus soldados chegaram para torturar, para levar para campos de concentração, chegaram com um crucifixo no pescoço.
dizendo que estava fazendo tudo isso em nome de Jesus. E a gente sabe que Jesus não tinha nada a ver com isso. Então, o nosso trabalho hoje, basicamente, tem sido quebrar essas barreiras. E aí, ao nos aproximarmos deles através do servi-los, isso tem realmente feito essas barreiras caírem. E uma coisa especial é que eles entendem que nós não estamos ali com o objetivo de convertê-los para o cristianismo, para que eles saiam totalmente do judaísmo. Não, o nosso objetivo é amá-los. E à medida que nós os amamos, a gente dá espaço para que o Espírito Santo trabalhe no coração deles. Então, essa é a nossa visão. Muito bom, muito bom. Nós estamos sendo muito edificados, muito desafiados. Realmente tudo isso que você está falando é o nosso coração, é aquilo que Deus tem plantado em nossos corações também. Então, nós sentimos uma identificação muito grande com tudo isso. Eu queria, antes de terminar, que o pastor André, que já fez uma pergunta, que ele fizesse agora um convite, porque nós estamos sentindo realmente que Deus está movendo, nós não estamos apenas nessas reuniões rumo ao novo homem, aqui na primeira segunda-feira do mês, nós não estamos apenas chamando pessoas para dar uma palestra, para a gente ouvir, nós estamos procurando formas práticas e concretas, nós queremos nos colocar à disposição de Deus, queremos caminhar dentro da vontade de Deus, esperando o tempo dele, esperando o mover dele, mas seguindo as direções que ele dá. E a gente sente que Deus já está preparando o caminho para que a gente una mais os nossos esforços, os nossos recursos, que nós possamos realmente juntar, realmente nos unir uns com os outros para cumprir o propósito de Deus. Então, tem um convite muito especial ainda para esse mês de setembro. Eu queria que o pastor André falasse para nós. Eu gostaria de convidar os irmãos, dia 26 de setembro, nós vamos ter no Vale da Bênção, ali em Araçariguama, talvez você já conheça, é a sede também da Missão Antioquia, com o pastor Jonathan. Eu estive ministrando no último Sim Israel, e naquele momento específico nós conversamos um pouco, falamos algumas coisas, e o pastor Jonathan meio que me colocou na fogueira e falou assim: nós temos que fazer uma reunião aqui no Vale, especificamente para a gente orar pelas questões de Israel, e eu ficaria muito feliz se a gente pudesse reunir pastores e líderes para que a gente pudesse fazer esse tempo. Então, eu aceitei o desafio e nós estamos organizando, né, em parceria com o Vale da Bênção, Missão Antioquia, um dia de jejum e oração por Israel. Será no dia 26 de setembro, é uma sexta-feira, começará às 9 da manhã e nós vamos até às 17 horas. À noite, vai ter um jantar especial com a celebração do Shabat, e nós vamos ter algumas pessoas ali celebrando o Shabat. Então, aqueles que puderem e quiserem também podem ficar para à noite participar desse Shabat. É um jantar muito gostoso, onde a gente canta, celebra, acendemos as velas do Shabat, e é mais uma oportunidade de comunhão e de integração, né, do corpo de Cristo ali, e mais uma vez orarmos para o Israel. Então, se você tem esse dia disponível e mora próximo ali na região, nós estaremos ali no Vale da Bênção, no dia 26, a partir das 9 da manhã, até às 17 horas, e nós vamos ter turnos, né? Alguns pastores vão estar compartilhando, vai ter 10 a 15 minutos para ele poder compartilhar um entendimento, uma palavra, colocar necessidades, e aí nós temos um período de oração, e aí nós vamos girando o relógio durante o dia com palavras, testemunhos, oração, adoração, ministração uns aos outros durante esse período, e focando mesmo no propósito de levantar um incenso diante de Deus por aquilo que está acontecendo nesse momento ali no Oriente Médio, né?
Eu digo Oriente Médio porque Deus está fazendo grandes coisas ali dentro de Israel, mas também nos países em volta. É incrível que Deus tem mexido durante esse período. Então, queria convidar, se você tiver essa data disponível, participe conosco, vamos estar orando, e isso faz parte já de uma visão de estarmos unindo pastores e lideranças com vistas a um momento de conferência em Israel entre pastores e igrejas brasileiras com pastores judeus messiânicos em Israel, árabes também. É algo que Deus tem colocado no meu coração e a gente tem orado e gerado para conectar igrejas, conectar ministérios, Brasil e Israel. E a gente sabe que o Brasil teve uma participação muito importante na formação do Estado de Israel, e eu continuo crendo que Deus quer usar o Brasil e a igreja brasileira nesse período de avivamento, de restauração espiritual de Israel. Então, se você é um pastor, se você é um líder, esteja conosco, comece a se envolver, e nós já estamos mexendo os pauzinhos com os líderes de Israel para vermos a data melhor para isso. Vamos ter pelo menos aí umas 4 noites de ministração, celebração e conhecer uns aos outros, para que o brasileiro volte para o Brasil com a imagem de um rosto e não de um local de Israel. O brasileiro precisa voltar para o Brasil lembrando de uma igreja, lembrando de um pastor árabe ou judeu, não importa, mas que ele volte carregando uma imagem de um irmão em Cristo que está naquela nação, para que esse link, essa comunhão entre a igreja brasileira e a igreja israelense se consolide. Então, dia 26 de setembro, das 9 às 17, sexta-feira, no Vale da Bênção, Araçariguama. Muito obrigado, pastor Christopher, pela oportunidade e sempre o apoio e o incentivo aí, aquilo que nós estamos fazendo. E André, o irmão Abeni, que compartilhou conosco, ele já também se comprometeu a estar também participando desse dia, né? Então já é alguma coisa, a gente percebe que Deus está conectando, e isso é muito importante. Isso não é uma coisa política, isso não é uma coisa assim de nomes, né? Mas isso é nossa união, nós estamos nos unindo diante do Senhor. Então, esse dia, um dia de oração, um dia de busca de Deus, não é um passeio, não é uma celebração nesse sentido, assim, é uma celebração de unidade, de força, mas eu quero dizer assim, nós queremos realmente assumir esse encargo, nós queremos estar juntos com nossos irmãos em Israel. É uma grande batalha que está sendo travada, não é só uma batalha de armas humanas, né? Mas é realmente algo que Deus está querendo fazer. Eu sinto que Deus tem realmente um grande propósito para nos unir nesse dia, né, de oração. Pode ser um primeiro passo, né? Uma das coisas que também pode ser uma maneira prática de vocês se envolverem com o nosso trabalho. Eu tenho disponibilidade de ir até as suas igrejas para compartilhar mais do nosso trabalho, da nossa visão. Então, vocês podem entrar em contato comigo e eu vou ter muita alegria em poder ir até vocês e fazer um pouco mais dessa apresentação, compartilhar mais testemunhos. Isso, para mim, é totalmente possível. Muito bom. Amém, amém. Eu ia acrescentar alguma coisa, né? Na reunião, eu tive a oportunidade de participar da primeira equipe que o pastor Abeni levou para Israel. E, na verdade, eu nunca tive interesse de fazer turismo em Israel, né? Não era atrativo para o meu coração, mas participar dessa equipe foi algo muito especial, né? E conhecer os amigos cristãos de Israel em loco, né? Ver o trabalho deles e estar com soldados. Então foi algo assim muito grandioso no sentido de trazer, né, no coração esse grupo e esse ministério. E também
outra coisa importante que eu creio que nós precisamos fazer, né? Pastora Beni me dá a liberdade de acrescentar, é divulgar nas nossas igrejas o amor que nós precisamos ter por Israel, né? Porque o livro da Sharon, que a gente tem levado nas igrejas onde o Sérgio e eu vamos divulgar os livros dele, a gente leva também o livro do Amigos Cristãos de Israel. E muitas pessoas, elas não entendem, né, a importância de estarmos ligados a Israel, de termos o coração voltado para eles, e pelo contrário, muitos eles se opõem, né? Então, é um motivo de oração também que a igreja do Senhor esteja envolvida, né, com os nossos irmãos lá em Israel. Amém. Obrigado, Klaus. Muito importante isso. Vailton, você poderia fazer uma oração? Vamos abençoar esse ministério e vamos também orar pelo dia 26 de setembro e vamos realmente nos unir, não só nesse momento, mas vamos continuar levando ao Senhor as coisas que estamos ouvindo e essas conexões, que nós possamos realmente fortalecer uns aos outros nesse empenho unido em favor da causa de Deus. Amém. Senhor, nós te engrandecemos, te louvamos e te bendizemos, porque tu és grande, porque tu és Pai, e cuida, Senhor, com muito zelo dos teus filhos, e trata, Senhor, com muito carinho o propósito que coloca no coração dos teus filhos. Que alegria, Senhor, ouvir esse testemunho do pastor Abeni. Que orgulho, Senhor, que prazer ver a forma que tu operas e que tu fazes, Senhor. E que maravilha, Senhor, ver que tu estás operando, Senhor, além do que nós imaginamos, além do que nós pensamos, além do que nós temos orado relativo ao teu povo. Continua, pois, Senhor, a abençoar esse ministério, abençoar, Senhor, essa iniciativa dos Amigos Cristãos de Israel, expandindo, Senhor, esse trabalho, gerando, Senhor, os recursos. Ó, Senhor, tudo aquilo que essa equipe, que esse grupo que tu tens disposto, que tu tens levantado para estar na linha de frente, Senhor, que toda necessidade seja suprida e que tu possas, pois assim, Senhor, fazer com que a face de Yeshua, Senhor, seja nesses irmãos, por esta obra, reconhecido, expandido, e também assim, Senhor, para com os nossos irmãos árabes, Senhor. Abençoa sobremaneira esse ministério, Senhor, e que eles possam, Senhor, também, além de estar na fronteira, encontrar do lado de cá o respaldo, Senhor, encontrar do lado de cá, como a Gláucia comentou, Senhor, a sensibilidade dos nossos corações, para que possam assim, Senhor, em oração, Senhor, em disposição dos nossos bens, Senhor, em disposição dos nossos corações, Senhor, suportar essa maravilhosa obra que tu tens levantado. Continua, pois, também, Senhor, expandindo a união e formação do teu corpo. Te agradecemos muito por essa oportunidade, porque mais e mais temos que estar juntos, mais e mais temos que ser um, Senhor, mais e mais temos que ser parte desse novo homem, e essa divisão, Senhor, esse compartilhamento que nos foi dado hoje, Senhor, mostra o quanto que tu podes fazer, está fazendo e está unindo diante do teu povo. E nesse mesmo propósito, Senhor, te colocamos esta reunião que o pastor André colocou aqui diante de nós, Senhor, lá no Vale da Bênção, dia 26 de setembro, esse jejum dedicado ao povo de Israel, Senhor, esse período de oração, esse período de lideranças ali reunidas, Senhor, para firmar este compromisso, que tu possas, pois, ali também, Senhor, pôr a tua mão, Senhor, derramar a tua bênção, Senhor, e fazer deste momento, Senhor, desses corações, desses irmãos que ali estarão, Senhor, um mar, uma bandeira fincada em seus corações, Senhor, para a realização dos teus propósitos. Continua, Senhor, a arrastar-nos, Senhor. Continua, Senhor, a levar-nos para esse preparar deste novo homem que tu tem nesses últimos dias, Senhor.
e que tu possas, pois assim, Senhor, nos fazer mais e mais, nos fazer, Senhor, verdadeiramente esse novo homem, Senhor, judeus e gentios, Senhor, ligados num só corpo, cujo cabeça é Yamashia. Toma, pois, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e nos conduza segundo esse Teu propósito, Senhor, e que possamos cada vez mais, Senhor, ter os nossos corações firmes e voltados à Tua vontade. Em nome de Yeshua HaMashiach, que nós Te pedimos nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém.